Oi, eu sou a Sabrina Falcão, sou contadora de histórias do projeto Contos em Conexão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o corpo do personagem do contador de história, o corpo. Corpo presente. O contador de história tem que estar presente, o público também. Já pensou você contando história e o público todo conversando assim, ó? E aí você de repente se vê sozinho? A presença é importante. E imagina você ali contando histórias com um corpo que você usa para fazer compras. Ou um corpo que você usa para ficar na fila do banco. Ou um corpo que você usa pra esperar o ônibus, ou pegar o ônibus, ou quando você está lá em pé dentro do ônibus. Enfim, imagina você contando história com aquele corpo do dia a dia. Não, o contador de história ele tem que ter um corpo diferente, um corpo que traga a presença, não é verdade? Olha só, o corpo do contador de histórias, ele tem que ter uma base que ele consiga virar para um lado, virar para o outro, sem muitas dificuldades, não é verdade? E qual é essa base? Essa é a base que você faz assim, ó. Essa é a base que você coloca os dois pés na mesma altura da largura dos ombros e flexiona um pouquinho o joelho. Dessa forma você consegue girar para um lado, girar para o outro e estar presente em todos os lados. Olha que interessante. Quem consegue te derrubar se você tiver essa base também, né? É uma base inclusive de luta. E olha só, gente, uma outra coisa interessante para o corpo do contador é manter o rosto projetado para frente. Porque o contador de histórias, ele usa muito o olhar. E ele usa muito caras e bocas. Então, se você tiver o rosto projetado para frente, você vai atrair o olhar pro teu rosto. Sim, e aí você vai poder fazer caras e bocas. Fazer uma cara de bravo. Ou então fazer uma cara de menininha bem apaixonada, né? E o contador de história brinca muito com esse negócio de caras e bocas, né? Então, manter o rosto projetado para frente. Imagina que você tem um queixão. Pronto, você tem um queixão. E aí quando você virar pro lado, não tem como você virar pro lado assim, né? Porque senão o queixão esbarra aqui no ombro. Então você tem que virar pra cá, você tem que virar pra lá. Desse jeito assim, lembrando que você tem um queixão e aí o seu rosto tem que ficar projetado pra frente. Isso te ajuda a ter uma postura diferente daquela postura do dia a dia. Uma postura do contador de história. O corpo do contador de história, né? Que tem essa presença forte. Além do corpo, também tem a voz. Voz é importante, né? Para o contador de história, muito importante. E aí você tem que ter cuidado com a voz. Sim, o preparo antes e o preparo da hora. Quer dizer, na hora você já tem que estar preparado, né? Então o preparo anterior, antes de você contar a história, você tem que fazer um aquecimento vocal. Sim, as cordas estão ali, ó, precisando de ser aquecidas para serem bem usadas. Para você não criar um calo nas cordas vocais, certo? Alguns exercícios muito interessantes para as cordas vocais ficarem legais na hora de você contar a história são esses assim, ó, que você faz assim, ó, tipo um carrinho. É esquisito? É. Dá até uma coceirinha no nariz porque ele vibra, né? Mas é interessante você fazer isso. Ajuda a vibrar aqui as cordas vocais e elas se aquecem. Outra coisa interessante é você bocejar. Força o bocejo que uma hora ele vem. Ai, bocejar é bom, é muito bom. Outra coisa que você pode fazer é uns sons assim, ó. De X, de G também.
de S. De F com U. Sente o ventinho saindo da sua boca. Esses sons ajudam no aquecimento vocal, na limpeza das cordas vocais. Muito bom de fazer antes de qualquer uso excessivo de voz. Não necessariamente só para contar histórias. Mas o contador de história faz vozes de personagens. Quando eu vou fazer, por exemplo, o jacaré do Sapo Bocarrão, a voz do jacaré é assim, ó. Eu vou comer sapos enxeridos da boca grande. Nossa, que voz, não é verdade? Então por isso que é bom fazer o aquecimento vocal, porque senão você vai forçar a sua voz para fazer uma voz de personagem. E aí é bom sempre você ficar brincando com vozes diferentes. Vamos lá, vamos imaginar que você é um coelhinho. Como é que é a voz do coelhinho? Eu sou um coelhinho e eu gosto de comer cenouras. Talvez funcione. E se for um sapo? Olá, eu sou um sapo. Sempre lembrando que a voz não pode ser uma voz que atrapalhe as pessoas entenderem o que o personagem está falando. Então tem que ter clareza na fala. Uma outra coisa muito importante na contação de história é o olhar do contador de histórias. O olhar do contador de histórias conduz o olhar do público. Então, se você olhar para o público e olhar para o objeto e olhar para o público, você vai atrair o olhar do público para o objeto. Muito bem. Os olhares, eles assim como as caras e bocas que a gente faz, os olhares trazem o público para você. E olhar no olho é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas estão mais, cada dia mais presas nas tecnologias. Não é ruim a tecnologia, na verdade a tecnologia existe há muito tempo, antes mesmo da internet. A tecnologia, ela veio para ajudar o ser humano, são coisas que o ser humano criam para que otimize o seu dia a dia, né? Não é ruim, mas não pode deixar de existir a troca de olhar, que é uma coisa que o contador de histórias usa muito. Só que olhar no olho de uma pessoa por muito tempo incomoda. Pare e pense, você, dentro de um ônibus, se alguma pessoa ficar olhando pra você por muito tempo, você vai se sentir o quê? Incomodada, tá te encarando, não é verdade? Como é que o contador de história então usa o olhar sem incomodar os outros? Bom, eu faço da seguinte forma. Eu olho um pouquinho acima da cabeça de todo mundo. Aí todo mundo se sente olhado. Pois é. E aí de vez em quando eu olho para um e olho para outro, sem demorar muito nesse olhar. Porque demorar muito olhando uma pessoa, a pessoa se sente incomodada, se sente encarada. O que é muito triste, não é verdade? Porque olhar no olho é uma coisa muito boa. Ela traz verdade, né? Quando uma pessoa está contando uma coisa para você e ela olha no seu olho, você não sente que ela está falando a verdade? Pois é. Então é trabalhar um pouco isso também, né? Quem sabe, às vezes, o contador de história tá aí é para poder tirar essa mania de achar que os outros estão só te encarando o tempo todo, se sentir incomodado com o olhar. Se você trabalhar isso com a sua turma, com o seu grupo, com o seu público, talvez eles comecem a entender que olhar no olho é um olhar de verdade, um olhar de presença. É isso, pessoal. Então esse foi o episódio que falou um pouco sobre corpo.